Olá, guerreiros, eu sou Ed Almeida e esse é o canal Vamos Falar de Segurança. Estou aqui hoje para tirar uma dúvida polêmica. Polêmica para quem, Ed? Para você profissional de segurança, para você que é síndico, para você que é administrador, para você que é um condômino, um morador de um condomínio. Qual é a dúvida, Ed? Eu tenho direito a acessar as imagens do condomínio, ao sistema de segurança? Quando tem uma ocorrência dentro de um condomínio, a primeira coisa que a gente olha é se tem câmera ali do lado. Opa, se tem câmera, eu vou lá no condomínio e eu quero aquelas imagens. Eu quero porque eu tenho direito como morador. Será que é assim que funciona? Ou de repente o síndico fala, eu não vou te dar essas imagens porque a lei não me permite, você não tem direito. Será que isso é verdade? Quem está certo, quem está errado? É exatamente para isso que eu estou aqui, para tirar sua dúvida. Então hoje você vai sair daqui um expert para quando sentar lá na churrasqueira e debater esse assunto com os amigos, com os vizinhos, você vai ter propriedade para falar. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Bem, guerreiros, a verdade é que hoje não existe uma lei específica no Brasil que trate dessa situação de sistemas de segurança e imagens dentro dos condomínios. O que existe hoje são legislações que são utilizadas para ceder ou não essas imagens através de julgamentos, de jurisprudências e através de diretrizes que cada condomínio adota para a sua segurança, para a segurança do patrimônio e das pessoas. A primeira coisa que tem que ter em evidência é que a finalidade dessas câmaras ela é a segurança acima de tudo, segurança das pessoas e do patrimônio. Portanto, elas captam dados das pessoas, dados sensíveis, imagens, e elas têm que ser preservadas. Para isso tem que ter uma política de proteção de dados. Por que eu estou falando isso? Hoje, no Brasil, essa polêmica é enraizada ali dentro dos condomínios e muito discutida, mas existem 3 legislações que falam sobre isso, que geralmente é usadas nos julgamentos pelos juízes. Uma é a Constituição Federal, outra é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e a outra é o Código Civil. Todas elas estão englobadas ali dentro do universo do condomínio e você tem que entender mais ou menos como é que funciona isso para que você tenha direito ou não àquela imagem. E o que as vias judiciais têm decidido sobre isso? O que elas têm usado? Elas têm usado exatamente isso. As 3 legislações que versam sobre esse assunto de segurança, de proteção de dados e da captação de imagem das pessoas. Direito à privacidade, à intimidade, tudo isso entra nesse know-how aí, nesse escopo do julgamento desse juiz. Então, quando falamos em LGPD, nós estamos falando em dados sensíveis. Eu posso captar a imagem das pessoas, mas o que é um dado sensível, Ed? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre LGPD. Eu vou deixar no final aí um link para você depois assistir. E lembrando isso agora, primeiramente, curte e compartilha para você não esquecer esse vídeo e que ele alcance a mais pessoas. Mas voltando, Ed. A LGPD ela protege os dados sensíveis da pessoa. Mas o que são dados sensíveis, Ed? Dado sensível é todo aquele dado que pode identificar ou que torne identificável uma pessoa. Quando eu falo identificar é muito simples. Um número de CPF, um RG, aí eu consigo identificar ali tranquilamente uma pessoa. Mas quando eu falo com um dado que pode tornar identificável uma pessoa, é mais complicado. Porque qualquer dado que eu possa rastrear e chegar à identidade daquela pessoa natural, daquele ser vivo, daquele ser humano, é um dado sensível pela LGPD. Por exemplo, a captação da imagem pelo CFTV está levando a sua imagem para dentro de um servidor e está armazenando ele. Então, a partir daquele momento, o condomínio está com dados sensíveis seu guardado. Então, a LGPD ela versa sobre isso. Então, uma das motivações, né, de negativa ou até de ceder a imagem nas vias judiciais. Mas nós vamos explicar isso direitinho. O Código Civil já protege a intimidade da pessoa, do condômino, dentro do condomínio. Então, eu tenho direito à minha intimidade e à minha privacidade. Então, dentro dos limites que eu tenho, eu posso não ter acesso à imagem dependendo da situação. Por isso, existem particularidades a serem observadas. O meu direito ele não pode sobrepor ao da coletividade. Então, é um dado a ser considerado na hora do julgamento que o juiz faz. Pelo Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2022, as áreas comuns pertencem a todos dentro do condomínio. Porém, o direito individual de um condômino ele não pode se sobrepor, ele não pode violar a privacidade e a intimidade dos demais condôminos. Então, às vezes, a negativa dessas imagens é em cima desse propósito, porque aquelas imagens podem estar violando o direito à intimidade e à privacidade de outras pessoas naquele ambiente. E pelo Código Civil, o síndico ele é o representante legal, ele é o responsável por zelar e cuidar dessas imagens.
Já a Constituição Federal, no seu artigo 5º, garante a inviolabilidade da sua imagem e da sua privacidade. Você tem direito à sua vida privada. Então, existem casos muito restritos em que essa privacidade pode ser quebrada. E isso tem que ser previsto em lei. Mas, Ed, está proibido, então, a gente ceder a imagem do condomínio para um condômino? Negativo. Existem critérios, existem formas de você fazer isso. Uma votação em assembleia, uma política de proteção de dados bem elaborada, critérios claros para os condôminos e uma divulgação massiva e uma criação de uma cultura dentro do condomínio é essencial. Mas existem 3 pontos básicos. 3 critérios que não podem ser esquecidos. O primeiro critério, o acesso restrito a essas imagens. Não pode ser de qualquer jeito, tem que haver uma política de restrição. Segundo critério, a formalidade. Tudo tem que ser escrito formal. Se eu quero aquela imagem, eu tenho que formalizar o meu pedido com base em algum critério que já esteja pré-definido pelo condomínio, em seu regimento, votado em assembleia, por exemplo. E terceiro, a motivação. Qual o motivo que eu estou pedindo aquela imagem ao condomínio? Tem que ter um motivo bem baseado, bem fundado, tem que ter um alicerce para que eu peça. Eu estou envolvido naquela ocorrência, tem que ser avaliado o que me motivou a pedir aquela imagem pelo condomínio. Então o condomínio vai avaliar se eu estou envolvido realmente naquela situação e o meu pedido ele tem uma base, ele tem um fundamento ali, um bom senso, né? No mínimo, para que essas imagens sejam cedidas. A cessão dessas imagens pelo condomínio ao condômino, ela só ocorre quando há um interesse legítimo, quando se vê que aquele fundamento está bem enraizado e que existe um propósito legal e que o condomínio não vai sofrer nenhuma consequência ao ceder aquelas imagens. Os juízes geralmente concedem o direito a essas imagens quando o condômino tem a relação com aquele fato gravado. Algumas situações típicas como agressão em área comum, dano ao patrimônio do condômino, discussão ou dano em que o condômino é parte envolvida naquele processo. Então tudo isso é avaliado. E nessas ações tem prevalecido um senso comum, que é de limitar essas imagens. Ou seja, eu pedi a imagem do condomínio, eu tenho que dizer qual foi o dia que ocorreu, qual foi o horário que ocorreu, o ponto exato para ver qual é a câmera melhor que pegou aquela situação, e eu tenho que garantir ao condomínio que eu vou usar estritamente para aquela finalidade que eu estou dizendo que eu estou requerindo aquelas imagens. E o condomínio, para se proteger, ele deve documentar a entrega dessas imagens e deixar lá explícito e bem claro qual foi a finalidade que ela foi solicitada. Porque a partir do momento que eu entrego a imagem ao condômino, ele é o responsável pelo uso daquelas imagens. E o uso indevido daquelas imagens também pode causar penalidades e sanções previstas em lei. Trazendo para vocês alguns exemplos de decisões judiciais agora, para exemplificar o que eu estou falando. Por exemplo, um condomínio foi condenado a pagar R$8.000 de indenização a um casal cuja briga conjugal dentro de um elevador foi vazada pelo sistema de segurança do condomínio. Ou seja, imagens vazaram e o casal se sentiu lesado e processou o condomínio nesse aspecto. O condomínio, a priori, foi condenado a pagar R$5.000 e depois teve essa sentença agravada e foi para R$8.000 de indenização a esse casal. E um caso inusitado em Recife obrigou que o condomínio indenizasse um casal em R$2.000 por não ceder as imagens que foram solicitadas. O objetivo que eles tinham naquele momento era de localizar o seu pet que estava perdido. Apesar de várias solicitações do casal, o condomínio se negou dizendo que a LGPD proibia que ele cedesse essas imagens. Mas o juiz entendeu que o condomínio poderia limitar as imagens àquela situação específica, como a gente falou aqui no início, e ceder essas imagens para que o animal fosse localizado. E um caso bem polêmico, que foi julgado no Tribunal de Justiça de São Paulo, obrigou o condomínio a indenizar em R$60.000 duas vítimas que foram capturadas pelo sistema de segurança do condomínio e julgadas indevidamente como bandidos. Como é que isso ocorreu, Ed? Os 2 homens eram prestadores de serviço de uma operadora e estavam uniformizados e foram fazer serviço no condomínio. Como existia uma burocracia, uma demora para a confirmação dos seus dados, eles acabaram se chateando e foram simplesmente embora. E o que aconteceu? Pela atitude de ter ido embora e não aguardar, eles foram simplesmente julgados como bandidos pela equipe de segurança do local. E essas imagens foram vazadas através de redes sociais, já proliferando que se tratavam de bandidos que estavam agindo naquela região e que tomassem cuidado, né, com os bandidos. Imagine só. Então, ao saber dessas imagens, logicamente, as vítimas foram alertadas e processaram o condomínio. E o condomínio acabou tendo que indenizar em R$30.000 cada uma dessas vítimas. Daí a importância de você ter treinamento para as pessoas que estão tratando desses dados no seu condomínio, para você ter esclarecimento, para você ter uma política de proteção de dados, para você ter um procedimento operacional padrão para direcionar como isso é feito dentro do seu condomínio. Então, todo condomínio que tem um sistema de monitoramento, que é normal hoje em dia, quase 100% deles tem
tem que ter uma política de proteção de dados e tem que treinar o seu pessoal. Então é altamente recomendável e importante que o condomínio tenha uma política de proteção de dados e que essa política seja levada à Assembleia para que tenha uma publicidade, para que todos saibam que existe uma cultura, que existe um procedimento, um processo para o tratamento de dados, de imagens das pessoas dentro daquele condomínio e isso ocorra de forma clara e inequívoca. É importante você, como síndico, saber que você é o controlador dos dados daquele condomínio, mas que existem os operadores, que são as pessoas que lidam com aqueles dados, ou seja, é o operador que está operando o sistema de monitoramento, é a pessoa que está coletando a facial, a biometria das pessoas, cadastrando. Todas essas pessoas devem ser treinadas e devem ser esclarecidas quanto à situação de política de proteção de dados dentro do condomínio. Quando eu instalo um sistema de monitoramento em um condomínio, eu estou especificamente tratando da segurança. Então existe uma estrita finalidade, já obedece um critério da lei. A captação das imagens dos condôminos dentro de um condomínio, elas têm que obedecer pelo menos a 5 princípios básicos. Primeiro, finalidade. Qual é a finalidade que eu estou captando as imagens daquele local naquele momento? É a segurança do patrimônio das pessoas daquele local. O segundo princípio, informação. O controle de acesso, por exemplo. As informações que você está coletando para cadastrar as pessoas, elas estão excessivas ou elas estão dentro do critério, que é exigido o mínimo para a segurança? Pense nisso. Que já vai para um outro princípio chamado necessidade. Realmente eu tenho necessidade de captar esses dados todos? Realmente eu tenho necessidade de colocar uma câmera especificamente nesse local? Isso atende aos critérios de segurança? Um outro princípio é o tratamento. Como é que eu estou tratando esses dados? Muitos condomínios instalam CFTVs, monitoramento, mas não tem nem usuário e senha cadastrado daquelas câmeras, por exemplo. Muitos condomínios. Muitos condomínios instalam um sistema, botam pessoas para operar e botam uma senha única. Eu não tenho rastreabilidade, eu não sei quem foi a pessoa que exportou aquela imagem, quem foi a pessoa que manipulou o sistema naquele horário. Então, muitos erros básicos e crassos acontecem dentro dos condomínios quando se fala em tratamento das imagens. Que aí já esbarra no outro princípio, que é o princípio da auditoria. Tudo tem que ser auditável, tudo que é feito dentro do condomínio, dentro da proteção de dados, tem que ser auditável. Quando houver uma ocorrência, um questionamento até judicial, eu tenho base para me defender. Eu tenho rastreabilidade dos meus processos, eu tenho um procedimento descrito, eu tenho lá no regimento interno, na convenção do condomínio, escrito como é que funciona a nossa política de dados. Para cumprir a legislação, existem coisas simples a se fazer. Por exemplo, em São Paulo, tem uma lei já em um município, 13.541 é o número da lei, que ela exige a colocação de placas visíveis no local. E o que está escrito lá? O ambiente está sendo filmado e as imagens gravadas são confidenciais e protegidas nos termos da lei. Simples. Já é uma medida que prova a sua boa-fé dentro do condomínio. As câmeras de um condomínio elas não podem ser utilizadas para produzir provas contra moradores. O condomínio pode ser penalizado por isso. Então tem que ter muito cuidado no tratamento das imagens. É lógico que existem casos em que você vai poder usar essa imagem até judicialmente, mas tudo dentro de um processo orientado por um consultor e pelo setor jurídico do condomínio. Antes de utilizar uma imagem, pense se vai causar um constrangimento, uma invasão de privacidade ou coisas que venham a trazer uma penalidade ali para o próprio condomínio e haja um ônus para os próprios moradores depois. Então, respondendo à pergunta inicial, não existe um direito irrestrito do condomínio às imagens. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu que o direito de propriedade não se sobrepõe ao direito de intimidade dos demais condôminos. Então, quais são os cuidados que eu devo ter ao tratar a solicitação de imagem por parte de um condômino? Primeiro, eu tenho que exigir uma justificativa concreta daquele morador. E ele vai ter que me provar que ele tem vínculo àquela ocorrência. Segundo, eu tenho que delimitar o escopo. Eu posso ter dia específico, horário específico, câmera específica, separar aquela imagem, tendo os maiores cuidados possíveis para que não haja invasão de privacidade de outros condôminos, por exemplo. Isso eu posso fazer. Eu posso advertir o condômino quanto à LGPD, eu não posso simplesmente negar a imagem, mas eu posso adverti-lo das sanções, das penalidades, de tudo que envolve a legislação, e eu posso inclusive documentar isso quando eu entregar essa imagem para ele. Assim eu vou estar protegendo o condomínio e vou estar inclusive orientando e ajudando ele. Quando se trata de crime ou coisas mais graves, é imperativo que o condomínio exija uma intermediação ali de uma autoridade legal. Ou seja, só vamos ceder a imagem através de um boletim de ocorrência, de uma exigência, de um pedido de um delegado, de um juiz ou coisas desse tipo. Algumas dicas de boas práticas para que você exercite no seu condomínio. Uma primeira dica: criar política do uso de imagens aprovada em assembleia. Isso é muito importante. Segundo, deixar claro que a exportação de imagens do sistema do condomínio é uma responsabilidade do síndico ou aquele que ele determinar que tenha isso. E é bom que isso seja de forma bem formal.
Terceiro, só ceder imagens através de uma formalização, um requerimento. Crie um modelo de requerimento de imagens para o seu condomínio e leve até a Assembleia, até o Conselho, para que seja aprovado. Quando criar esse modelo, pense naquilo que eu lhe falei. O prazo determinado tem que ter um dia, horário e câmara específica. Pense também que existe uma limitação dessas gravações de acordo com a capacidade do sistema do condomínio, ou seja, se o fato ocorreu hoje, amanhã eu posso requerer essa imagem, até 7 dias eu tenho capacidade de gravação, por exemplo, no meu sistema de monitoramento. Então, dentro daqueles 7 dias, eu posso ainda capturar e exportar essa imagem e guardar. Depois disso, chegou um 8º dia, por exemplo, meu sistema tem capacidade para 7. Mas no 8º dia o condomínio chegou lá e quis aquela imagem. Então, não tenho mais aquela imagem. Então, ele pode questionar isso. Então, isso tem que estar claro na sua política de proteção de dados, no regimento lá que você escreveu e que foi aprovado em Assembleia. Ou seja, você vai limitar um prazo. Ó, o meu sistema ele tem uma capacidade de gravação de 15 dias. Então, o prazo máximo da ocorrência, entre a ocorrência e a solicitação formal que você vai me fazer, tem que estar dentro desses 15 dias. E também estabelecer um termo de responsabilidade assinado quando você ceder essas imagens, tanto via judicial, requerida por via judicial, ou até mesmo por via formal, de acordo com a política de dados do condomínio. É importante que tenha esse termo bem definido, né, que você está cedendo aquela imagem, quais são os objetivos, por quê, e anexado àquele formulário de solicitação que o condomínio enviou. Então, em resumo, não há direito restrito ao acesso às imagens pelo condomínio. Assim também como não há uma política de não posso dar de forma alguma essas imagens pelo síndico. Tem que ter um equilíbrio. E para que exista esse equilíbrio, siga os conselhos que eu dei, faça a assembleia, consulte traga um consultor de segurança, traga o seu jurídico para dentro, traga o seu conselho para dentro dessa discussão e faça a sua política de proteção de dados. É muito importante que o seu condomínio esteja protegido e que as imagens sejam preservadas. Outro conselho que eu te dou: houve uma ocorrência, exporta aquela imagem, separa e deixa guardada de uma forma segura. Porque se for questionado, você, já passou 7 dias, 15 dias da capacidade do meu monitoramento, eu não tenho mais essas imagens. Se for um caso grave, eu aconselho que você imediatamente exporte aquela imagem e guarde. Então foram muitas dicas, muita coisa que a gente conversou aqui. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco, aberto a sua mente aí para essa questão das imagens. Mas ainda tem muita água para rolar e muita legislação ainda por vir. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de curtir, compartilhar. E lembrando que o canal Vamos Falar de Segurança está sempre aqui para desenvolver você, profissional da área de segurança, e para trazer assuntos pertinentes aí que ajudem a toda a nossa sociedade e quem sabe mais pessoas estejam necessitando, e você compartilhe esse vídeo e faça o nosso canal crescer cada vez mais. Então muito obrigado pela sua assistência e vamos falar de segurança?